Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos iniciar aqui, pessoal, o nosso módulo, deixa eu só passar aqui, o nosso módulo 18, tá bom? Sistema reprodutor humano. Nós temos falado sobre o sistema de reprodução e hoje nós vamos estar relacionando, pessoal, o sistema reprodutor humano, tá bom? Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Então o que acontece, pessoal? A parte do sistema reprodutor humano, ele tem uma relação direta aí com a reprodução, né? Então nós temos a principal função dele, no caso, é transmitir aí, no caso, para os nossos filhos, né? Para os nossos descendentes, as nossas características genéticas, né? E para que isso ocorra, é necessário que haja o quê? A reprodução. Só que a reprodução, ela envolve a maturação, ou ela envolve o desenvolvimento do indivíduo, desde que ele nasce até que ele possa viver, crescer e tornar-se um indivíduo sexualmente ativo, onde ele vai poder se reproduzir. Isso envolve mudanças físicas, mudanças hormonais, comportamentais, e desenvolve aí, no caso, o corpo do indivíduo. Tem as atividades aqui, mas nós vamos entrar nela agora. No caso aqui, quando a gente fala na puberdade, tá? O que vem a ser, no caso aqui, essa parte da puberdade? Essa vai ser uma parte, pessoal, onde o indivíduo ele vai apresentar algumas características básicas relacionadas, no caso, essas mudanças corporais. Então, ou seja, a idade que ocorre essas mudanças entre 10 e 15 anos de idade, né, e nas meninas entre 11 e 16. Ou seja, nos meninos, né, acontece um pouquinho mais para frente, e nas meninas mais cedo um pouquinho. Por isso que muitas vezes a gente vê umas meninas com o corpo bem desenvolvido e os meninos estão lá todo franzininho, fraquinho, magrinho lá, né? Todo mais... diferente da menina, mas as meninas não, já tem uma formação corporal. Mas o que são essas condições corporais que a gente pode observar no caso? Nós chamamos isso de características sexuais secundárias, né? Ou seja, são características secundárias que desenvolvem o corpo aí da pessoa. Então, o que acontece? Nas meninas, é a progesterona, um hormônio que nós vimos lá no sistema endócrino, né? Um hormônio que vai ser liberado, que vai desenvolver isso nas meninas. Então, ou seja, ele vai preparar o corpo dela para uma possível gravidez. Ah, professor, mas é estranho uma menina de 11 anos já está preparando o corpo para a gravidez? Pessoal, na nossa cultura é diferente, né? Mas agora tem lugares que menina com 12 anos já está casando. Geralmente, antigamente, as meninas casavam após a primeira menstruação. Elas já estavam aptas já. Então, isso tem uma relação direta com a cultura das pessoas. O que vai desenvolver? O crescimento, né? No caso aqui, a altura, ela vai ficar maior um pouquinho em altura. Aparecimento de pelos nas axilas, né? Desenvolvimento das mamas. As mamas é a preparação para que ela possa desenvolver ali o leite para a cria, para o seu filhote, né? Para o seu bebê. Então, vai ter o desenvolvimento das mamas. Então, é onde ela vai desenvolver né, as mamas e ficar aí maior um pouco, tá? Então isso vai depender da genética da pessoa. Crescimento de pelos pubianos, tá bom? O alargamento do quadril. Por que alargamento do quadril? Porque eu tenho que ter uma base para o útero. Quando o bebê for sair, ele tem que ter uma base para encaixar dentro da pelvis da mulher. Então, ela necessita desse ponto. Acúmulo de gordura nas coxas e nas nádegas, ou seja, ela começa a criar, né, um acúmulo maior de gordura nessas áreas. Por isso que o corpo dela desenvolve. Então, você olha assim e fala, nossa, essa menina está muito grande, ela desenvolve um corpo e aí ela parece já uma mulher adulta. Então, isso leva aí um tempo para se desenvolver. Já no homem, quem vai definir essas características secundárias, né, vai ser o hormônio a testosterona, que vai aí, né, um hormônio que vai sendo produzido para que ele comece a aparecer essas características secundárias. O que é isso aqui? Ele vai crescer em uma altura, né, bem depois da menina. Geralmente a menina é bem mais rápida. Ele vai aparecer pelos, né? No caso aqui, pelos pelo rosto. Eu tenho 2 pelinhos na barba aqui. É difícil. Eu tenho 35 anos. Mas eu nunca tive muito barba, né? No caso, barba ou bigode.
Aumento da massa muscular, então ele começa a ganhar massa muscular muito rápido, ele começa a tomar forma do corpo muito rápido, sem necessidade de academia, tá, pessoal? O aparecimento de pelos nas axilas, o crescimento dos testículos, né, do pênis também, e também dos pelos pubianos. Então tudo isso se desenvolve. Não é que vai, quando a criança vai ficar daquela forma até, não. Ela vai desenvolver depois nessa puberdade, tá bom? Então são características aí secundárias. Tá? Quando a gente fala também, a gente pode falar do sistema reprodutor masculino. O que vai envolver o sistema, no caso, reprodutor masculino? Ele vai incluir o pênis, o saco escrotal, o testículos, né, os órgãos internos, que é os ductos, canais diferentes, glândulas seminais e a próstata também, tá bom, pessoal? Então vamos ver essas partes aí. Já nessa parte aqui, o testículo são glândulas, no caso, que tem a função mista, né? No caso aqui, que quando o bebê nasce, ele não está no saquinho escrotal, mas depois ele desce para essa parte. Então, ou seja, ele vai ser desenvolvido aí, caracterizando, né, os chamados túbulos seminíferos. Então, ou seja, ali nós vamos ter as espermogonas, que são o quê? Que são ali células que vão dar origem ao espermatozoide, né, que vai se transformar depois numa parte chamada de epidídimo dentro do saco escrotal, tá? Então, ou seja, para ele ser liberado. Então, esse espermatozoide ele fica ali, pessoal, até ele ser, né, liberado aí, no caso, nesse processo. Então, ou seja, ele vai ter a função de levar o material genético, tá bom? Ele vai levar a carga genética aqui dentro dele aqui, ó, a gente pode observar ele aqui. Então aqui ele vai levar ali os cromossomos, né? Ou seja, eles vão levar 23 cromossomos, 23 da mãe e 23 do pai, 46 cromossomos, pessoal. No caso aqui, o espermatozoide ele vai ser a parte, né, essa parte natante. Ele tem essa cauda, né, ele tem aqui o pescoço, ele tem o núcleo, a cabeça que a gente fala e o acrossoma. Então, o que acontece? O líquido, ele é chamado, né, a parte líquida, ele é chamada de sêmen, tá bom? E o espermatozoide é a célula que está relacionada aqui com o processo de reprodução, tá bom? Então, o líquido, aquele líquido é para levar o espermatozoide até o óvulo. Então, o homem introduz aquele líquido dentro da mulher e ele vai procurar o óvulo para fecundar. Geralmente, ele é produzido 300 milhões por dia. É muito espermatozoide, né? Então a gente é vencedor aí, já vencemos 300 milhões de espermatozoides na nossa fecundação. E aí deu origem ao indivíduo, né? Então, ou seja, ele pode durar até 48 horas aqui dentro da mulher, né? No trato genital feminino. Então, ou seja, ele dura bastante tempo ali, tá bom? Existem algumas dúvidas que as pessoas perguntam. Vou falar para vocês aqui, porque o aluno na sala, ele vai me perguntar isso. É difícil a pessoa engravidar dentro de uma piscina, por exemplo. Tem um espermatozoide na piscina, a pessoa nadando pode engravidar? Não pode. No chuveiro, por exemplo, tem um sêmen ali no chão do banheiro, ele pode subir na pessoa e engravidar? Não. Se enxugando com a toalha também não tem possibilidade de engravidar, pessoal. Para isso tem que ter o sêmen que vai levar o espermatozoide até o óvulo e lá vai fecundar. Então, nessas 48 horas ele vai subindo pela parede do útero até encontrar ali, né, o óvulo feminino, onde ele vai fazer a fecundação, tá bom? Então, ou seja, nos testículos nós temos as células de Leydig, que ela é responsável pela produção da testosterona, que vai dar aquelas características secundárias, né? Por exemplo, o engrossamento da voz, esses trem todinho, né? Isso aí são características também secundárias do indivíduo, beleza? O pênis, ele é um órgão, pessoal, copulador, né? Então, ou seja, ele vai ser formado para fazer a cópula e também para fazer liberar os excretas, no caso aqui o xixi. Ele é formado, né, por um cilindro e ele tem as partes deles, né? No caso aqui, que é chamado de corpo cavernoso, né? O tecido do corpo cavernoso, corpo esponjoso e também o que vai envolver a uretra. Então a gente tem aqui dentro dessa estrutura, nós vamos ter o corpo esponjoso, né? Aqui nós vamos ter aqui artérias, nós vamos ter a uretra, essa partezinha aqui, ó, vai ser da uretra, o corpo esponjoso, o septo, a artéria dorsal aqui, tá bom? Que é a estrutura dele. Nessa parte aqui, ele vai ter o que? Ele vai ter o processo onde esse material aqui ele vai ser irrigado por muitos vasos sanguíneos. E essa irrigação excessiva nessa parte aqui do corpo esponjoso, do corpo cavernoso, vai provocar a ereção.
fecundação, que é a parte onde ele vai ficar ereto, né? Ele vai ficar enrijecido ali. E isso vai gerar, no caso, né, o processo ali de atuação, para que ele possa conseguir ali fazer o processo de fecundação. Beleza, pessoal? Então, aqui nessa parte, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Nessa parte aqui da estrutura penina também, a gente tem um prepúcio, né? Que é uma pelezinha que recobre a glande. A glande, nós vamos ver um pouquinho que a glande é essa aqui, a parte da cabeça do pênis. Esse prepúcio aqui, em alguns casos, se a pessoa não conseguir deslocar essa pele, dá um problema chamado de fimose. Muitas vezes tem que fazer uma cirurgia. Os judeus, né, que inclusive tem até na Bíblia, fala que a circuncisão é cortar um pedacinho da pelinha desse prepúcio. Não é a cabeça, mas sim a pele que recobre ela, tá bom? Isso é comum aí no judaísmo. Então, pessoal, o que é formado aí? Ele é formado pela bexiga. Aqui nós temos a uretra, né? Essa parte aqui da cabeça é chamada de glande, tá bom? Os testículos, o epidídimo, tá bom? Essa partezinha aqui, ó, amarelinha aqui, é a próstata, pessoal. Por que o exame de próstata tem que ser pelo ânus? Porque daqui pelo ânus o médico consegue acessar para fazer o toque. Então, se essa próstata daqui tiver inchada, ela vai pegar aqui na parede aqui do canal retal, isso aqui de onde saem as fezes. Então, o que acontece? Ele consegue sentir e falar, não, sua próstata está inchada, pode ser uma inflamação e pode ter um câncer. Então, ele consegue ali acessar mais fácil. Por isso que tem que ser pela parte anal, tá bom? Aqui nós temos a glândula bulboretral, que é essa glândulazinha aqui, e essa amarelinha aqui são as vesículas seminais. Então o sêmen sai aqui aqui do testículo, passa por essa parte aqui, pega a vesícula seminal, o líquido dela, pega o líquido da glândula bulboretral, pega um líquido da próstata e forma o esperma, né, que é o sêmen, que é a parte líquida. E ela sai aqui pela uretra. E também o xixi também passa pelo mesmo canal. Uma pergunta que sempre me fazem: tem como a pessoa fazer xixi na hora dessa relação? Não tem como. Isso aqui trava, pessoal. Então é impossível, né? Ou vai ter ejaculação do sêmen ou vai ter a urina. Independente disso aí. Não tem como fazer os dois aí, beleza? Aí na próxima aula eu vou falar sobre o sistema reprodutor feminino, beleza, pessoal? Então a gente falou sobre esses processos aqui de fecundação. Bacaninha? Beleza? Valeu e até mais!